Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos colocar uma apresentação aqui. Obrigado, Ian. Deixa eu ver. Legal. Muito boa tarde. Meu nome é William Bertaioli e eu sou gerente de recrutamento do Sul College aqui no Brasil. Mas a ideia dessa palestra é justamente... Tá me ouvindo ou não? Alô? Tá? A ideia desse bate-papo, nem uma palestra, é mais um bate-papo, é justamente trazer um pouquinho do que cidades menores no Canadá, as vantagens que essas cidades menores podem trazer, dependendo do seu plano, dependendo do que vocês estão buscando, né? Como vocês aqui, eu estava alguns anos atrás também, fui morar em Toronto, fiquei um tempo lá, e a gente acaba ouvindo muito falar dessas cidades grandes, né? Toronto, Vancouver, Montreal. E aí aqui a gente, através dessa palestra, bate-papo, eu tento desmistificar um pouquinho essas cidades menores, e aqui eu vou trazer uma dessas cidades, que é onde eu estou lá, como Sul College, é uma cidade menor dentro da maior província do Canadá, que é Ontário. Então você vai conseguir entender que existem possibilidades em cidades menores, claro, dependendo aí do que vocês estão buscando, de gerar aí alguma oportunidade para você, de repente médio, longo prazo, se a ideia de vocês é ficar pelo Canadá. Então aqui você vai conseguir olhar uma cidade como Sault Ste. Marie. Alguém já tinha ouvido falar de Sault Ste. Marie, não? Já? Ó, que legal, boa. Então vocês vão conseguir refletir isso. De repente, Sault Ste. Marie não é a cidade que você está buscando, mas tem outras cidades menores do Canadá que pode ser. E eu vou dar algumas dicas, de repente, que vocês vão conseguir filtrar melhor qual é a cidade para você. Aqui eu vou trazer, então, um vídeo, só para vocês entenderem o que é Sault Ste. Marie, no caso, uma cidade, daqui a pouco eu mostro a localização, que é uma cidade menor na maior província do Canadá. Acho que está sem som, né? Tem som aí? Não. Se não tiver, não tem problema. O som é legal porque senão... Aí, ó. Vai dar uma animada. Boa. Obrigado. Porque muitas das vezes a gente fala de uma cidade menor e a gente acha que é como se fosse uma cidade menor aqui no Brasil, que às vezes tem produtos, serviços escassos, né? E aqui pelo contrário. Você tem tudo que uma cidade canadense tem para oferecer, numa cidade como Sault Ste. Marie, por exemplo, numa cidade menor no Canadá, claro, em proporções menores, né? Não tem 10 shopping centers que nem tem em São Paulo, por exemplo, mas eu tenho ali meus 2, 3 shopping centers, centros comerciais, né? Boa. Esse aqui é o site da prefeitura, depois eu compartilho com vocês, porque é extremamente importante quando você entende a cidade, né, buscar as informações das cidades que vocês estão pensando em ir para o Canadá, entrar no site da prefeitura e pegar a informação direta lá. E eu vou trazer bastante informação concreta da cidade. Aqui vocês vão entender mercado de trabalho, vocês vão entender custo de vida de uma cidade menor. E aí, claro, tem uma parte educacional para aqueles que pensam em estudar e ter uma formação internacional. A gente traz o exemplo do Sul College para vocês. Bom, quando a gente fala aqui de uma cidade como uma cidade menor, a gente olha em 3 possibilidades, né? A área educacional, a área da cidade, estrutura dela, e algumas cidades como o Sul, por exemplo, tem um benefício adicional, que ela tem um programa adicional de imigração para a cidade. A gente vai falar bem por cima desse programa, porque não sou a melhor pessoa para falar sobre um programa de imigração, como nós temos aqui, em breve teremos um consultor regulamentado para falar para vocês, mas aqui vocês já vão conseguir entender que existe um programa para a cidade, que chama Rural and Northern Pilot Program. Então quem vai para uma cidade como o Sul, que é uma cidade menor, abre as possibilidades para aqueles que pensam em ficar no Canadá. Então é interessante vocês saberem disso também, que algumas cidades menores podem ter possibilidades como essa. Falando onde fica Sault Ste. Marie, eu acho que o pointer... tem um pointer aqui, ó. Ele não pega na TV, olha que legal. Bom, enfim, deixa para lá. Então Sault Ste. Marie está aqui, na maior província do Canadá, que é a província de Ontário, mais especificamente aqui na divisa com os Estados Unidos. Então uma cidade como Sault Ste. Marie, ela está na divisa, ela é fronteira com os Estados Unidos. Você atravessa a ponte, você está do lado no estado de Michigan, nos Estados Unidos, o que é muito legal. Você está a 5 horas de Detroit, por exemplo.
Como você chega em Sault Ste. Marie? 1h20 mais ou menos de voo de Toronto. Você fala, pô, William, mas você falou que é uma cidade menor. E eu tenho 80 mil habitantes numa cidade como Sault Ste. Marie. Mas ela tem tudo, volto a falar, que uma cidade canadense tem para oferecer em proporções menores. Eu estou no meio de 3 grandes lagos, essa cidade de Sault Ste. Marie. Estando no meio de 3 grandes lagos, a região foi muito beneficiada por questões naturais, parques, reservas. Então, para quem começar a pesquisar sobre sul, por exemplo, vai entender aí um pouquinho do que eu estou falando. Alguém que já pesquisou sobre o Canadá, já viu aquela paisagem no outono, que você tem um trem cortando umas flores, maravilhosa, super tradicional? É lá em Sault Ste. Marie. Então, a região é conhecida por ser um dos outonos mais bonitos do Canadá. A região, a cidade, é conhecida por ser uma das cidades mais amigáveis do Canadá. Então a gente consegue abrir os horizontes e falar, poxa, o Canadá não é somente as cidades grandes. Volto a falar, de repente para quem vive aqui em São Paulo e adora uma cidade 24 horas aí, viva como São Paulo, de repente Sault Ste. Marie não faça sentido, uma cidade menor não faça sentido. Mas é legal abrir os horizontes, principalmente para quem está a médio e longo prazo, pensando em ficar para lá, pelo Canadá por mais tempo, né? Aqui você vai ter algumas vantagens, não vantagens, mas alguns benefícios que uma cidade menor traz, e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui são os principais pontos que a gente destaca. Essas aqui são 2 fotos da cidade de Sault Ste. Marie. Aqui, inclusive, é a ponte, que é a divisa com os Estados Unidos. E a cidade tem 80 mil habitantes, mas olha o tamanho dela. Ela tem uma área portuária lá, por isso dos iates ali. Ela atende muito bem umas indústrias que eu vou acabar focando. Tem alguém aqui que é engenheiro da área de engenharia? Não? Ótimo, então presta atenção. Essa cidade pode ser legal para vocês. Área da saúde? Pronto. Super legal também. Não que as outras áreas não sejam, mas essas 2 áreas acabam sendo destaque. E eu vou falar que esse vai ser um catch aí para vocês quando escolherem a cidade que vocês vão morar. Então, uma cidade como o Sul, custo de vida baixo, comparado às grandes cidades, e eu vou mostrar um exemplo prático. Ideal para famílias, é uma das cidades mais amigáveis do Canadá, então quando a gente olha a cidade menor, ela acaba tendo uma maior qualidade para famílias. E alta empregabilidade, porque isso é uma outra coisa que a gente pensa. Quando a gente pensa em ir para o Canadá, a gente olha basicamente isso. A cidade que a gente vai e dentro da cidade o custo de vida e se tem mercado de trabalho. Aí faz sentido para a gente. E aí para aqueles que pretendem estudar e seguirem aí a parte acadêmica, a gente tem um college que é referência lá, que é o próprio Sul College, com cursos de graduação e pós-graduação que apoiam aí em todo o planejamento. Então isso que é bacana. Eu vou tentar falar aqui de uma forma bem prática e direta para não ficar maçante também. E se tiver qualquer dúvida depois, eu acho que vocês têm um microfone aí, um de cada lado. É só falar no microfone que a gente tira a dúvida da melhor forma possível. Então aqui é um exemplo, isso aqui são só exemplos, tá? Eu fui aqui recentemente num site, o rentals.ca, e trouxe um exemplo de Toronto, do valor de um aluguel lá, e trouxe um exemplo de Sault Ste. Marie. Já foram atualizados esses, porque o último slide que eu tinha de Sault Ste. Marie estava um preço bem legal, mas eu sei que aumentou um pouquinho, mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu morava em Toronto alguns anos atrás. Hoje você vai buscar em média um apartamento de 2 dormitórios em Toronto, você vai pagar $2.200, dependendo da localização, para mais, talvez para menos, acho difícil, mas um apartamento mais ou menos vai custar isso em Toronto. A cidade é maravilhosa, eu adoro Toronto, morei lá. Mas tem que estar preparado para ir para uma cidade como Toronto. Se é aquilo que você quer, você tem que seguir aquele caminho, óbvio. Mas tem que entender que é uma cidade cara. E eu falo de moradia porque é o maior custo de vida, né, que a gente vai ter no Canadá, é com moradia, faz parte. E aí quando a gente vai para uma cidade como o Sul, esses valores aqui já subiram um pouquinho para 1.400, mais ou menos, 2 dormitórios. Mas olha a diferença. A gente está falando de 2 dormitórios, $1.400 que você encontra. Esses aqui foram 2 semanas, 3 semanas atrás, enfim, mas eles atualizam, né, para mais e para menos. O mercado imobiliário é assim. Mas o último que eu recebi aqui já estava em 1.400 também. Mas mesmo assim, a gente consegue entender que um custo de vida numa cidade como o Sul, e aí quando fala de moradia, que é o maior custo que o brasileiro vai ter, uma cidade menor talvez faça sentido. Volto a falar, eu estou exemplificando o Sault Ste. Marie aqui, porque é uma cidade que eu conheço bastante, é uma cidade menor, que é a proposta dessa palestra. Mas levem isso também para outras cidades, se vocês já estão olhando isso. A ideia aqui é realmente desmistificar as cidades menores do Canadá, trazendo essas possibilidades adicionais. Aí falando do segundo ponto que é importante, quando você olha uma cidade, é a empregabilidade. Aí olha que coisa legal. Eu trouxe aqui um dado da Algoma Workforce Investment Corporation, que é de dados estatísticos, eles gerem dados estatísticos ali de Sault Ste. Marie e região. E aqui está falando de desemprego.
O último dado que ele trouxe aqui, a gente está falando de novembro do ano passado, ele trouxe um dado bem real, porque eu gosto de falar muito isso, né? Às vezes a gente olha na internet e aí vai um youtuber, vai um blogueiro e fala, poxa, não, aqui não tem desemprego, aqui é maravilhoso, aqui não é bem assim, existe desemprego, tem uns problemas que um país tem, Sault Ste. Marie tem os problemas dela, Toronto tem os problemas, mas aqui com fato verídico, real, a gente traz uma informação bem bacana que é para entender essa paradigma de cidades menores. O desemprego, por exemplo, em Sault Ste. Marie no final do ano passado estava menor a taxa do que a média da província de Ontário. Então é legal você entender isso. Pô, William, mas tem menos pessoas lá. Pô, tudo bem, mas é proporcional. E você tem a empregabilidade lá que vai atender super bem. Aquele programa de imigração lá, adicional, que entrou na cidade, foi justamente pensando que a cidade precisa de mão de obra qualificada, precisa crescer mais a cidade. São essas oportunidades que é legal a gente estar ciente e entender. Aí falando das principais áreas aqui, do que tem de posição de emprego, a área da saúde é uma das primeiras. O Canadá como um todo mas Sault Ste. Marie ainda mais. Porque a gente teve, todo mundo fala, né, as pessoas foram ficando cada vez mais velhas e não existe reposição de mercado de trabalho. Eu não trouxe um dado aqui, mas é incrível, porque estava assustando as pessoas, né? Eu tinha um gráfico que estava mostrando assim, Sault Ste. Marie em 1990, sei lá, tinha Sault Ste. Marie região, né, 100 mil habitantes. Aí em 2014 tinha 80, aí projeção para 2035 tinha 50. Aí o pessoal falou, pô, William, você não quer que eu vá para lá, né? Tá todo mundo indo embora da cidade, pô. Na verdade, pelo contrário, era justamente isso. As pessoas foram ficando mais velhas, isso de mão de obra, tá? No mercado. As pessoas começaram a ficar mais velhas e não existia reposição. Então, por isso do programa, porque justamente precisava de mão de obra, precisava de gente lá. O Canadá como um todo precisa, eles estão... É o segundo maior país em extensão territorial do mundo e só tem 30 milhões de habitantes, que é o que a gente tem aqui, basicamente, no estado de São Paulo. Então, realmente, eles precisam de gente, mas também não é qualquer pessoa. Não é você pegar suas coisas e ir para o Canadá. O Ian colocou muito bem disso. Você precisa seguir um caminho, né? E uma outra coisa que eu vou comentar aqui é o inglês é extremamente importante. Então, aqui mostra só a posição. O legal aqui é que vocês vão entender que 80% das vagas são sempre naquela parte de serviço e 20% a gente fala muito de produção. E aí o legal é que quando a gente fala de produção, aqui está falando enfim, das possibilidades de vagas de trabalho que são postadas na cidade de Sault Ste. Marie e nas outras cidades ao entorno, mas Sault Ste. Marie sempre é referência, né? Você tem cidades muito menores que Sault Ste. Marie, como vocês podem ver, por isso que é importante você entender a cidade, mercado de trabalho e custo de vida. Mas aqui eu queria destacar, de repente, esse Job Experience Chart aqui, que ele mostra muito bem o que ele está buscando lá, né? Que é aquilo que o Ian colocou muito bem aqui, né? Falou, poxa, você vai ser doutorado, mestrado, você já tem aqui diretor de uma multinacional, por exemplo, talvez multinacional você tenha um inglês muito bom, né? De repente não vem o caso, mas o canadense, ele está olhando ali, aquele empregador, ele está olhando muito mais a sua experiência profissional lá dentro do Canadá, a sua fluência no nível no inglês do que qualquer outra coisa. Claro, o background aqui, pelo amor de Deus, não vai ser apagado de forma nenhuma, vai ajudar muito lá, mas ele vai colaborar, entendeu? Ele não é a única exclusiva a fonte ali de decisão do empregador. Aqui eu só quis destacar que grande parte das experiências aqui, nesse outro gráfico aqui vai mostrar melhor, mas dentro da categoria e job skill, o skill ele pede pelo menos um pós-secondary, que é uma graduação no Canadá, né? Ou uma pós-graduação. Então é isso que eles estão olhando lá. Você ter uma experiência internacional lá, educacional e de trabalho, colabore muito ali para o seu crescimento ali no país, né? Aqui mostra algumas oportunidades, todos são relatórios da Algoma, tá? Daquele AWIC que a gente chama. E aqui também ele trabalha muito vendas, área da saúde, trades, que eu vou falar bastante aqui da área de engenharia, vocês vão ver, porque eu estou focando numa cidade como o Sul, mas outras cidades têm outros tipos de mercado, que é isso importante vocês entenderem. E aí aqui a gente fala, pô, William, legal, você mostrou que tem empregabilidade numa cidade menor, trazendo Sault Ste. Marie, você mostrou que o custo de vida é legal na cidade, mas quanto paga a cidade? Aí olha que dado legal, eu estou dentro de Ontário. O que o brasileiro aqui, no caso que a gente está falando para a gente, mas o que a gente vai receber aqui, e em Toronto é a mesma coisa, $15,50 por hora. Esse é o minimum wage que eles chamam por hora. E aí, é claro, vai depender da posição de trabalho que você tiver e vários outros fatores, mas o mínimo é o mesmo. Então aqui para você ter uma ideia, por exemplo, manufatura, administração pública, enfim, são gráficos aqui no todo, esse aqui são valores anuais, tá? Se fosse mensal, tá bom pra caramba, mas é anual. Então, se a gente traçar uma linha aqui de $50 mil, por exemplo, ano, que uma profissão ali dentro de uma cidade menor como o Sul recebe, como média, tá? Isso aqui é pelo menos para a gente ter uma noção. A gente está falando basicamente de 4 mil, mais ou menos, por mês. Se a gente falar de 4 mil por mês numa cidade como o Sul, que é uma cidade menor, que você vai ter um custo de vida ali de 1.400 só de apartamento, no final do dia ali tem um valor interessante que sobra para a gente.
Enquanto a gente vai para uma cidade como uma cidade grande, de repente Toronto, Vancouver, que você tem um custo de vida muito mais elevado, o final da conta ali acaba sendo menor. Enfim, eu estou colocando o cenário mais básico de todos para ter uma ideia. Eu gosto muito de números e sendo bem realista mesmo, para a gente entender e colocar essas informações na frente de todo mundo, né? Aí aqui é o que a gente fala de uma pergunta que eu gosto de fazer e de repente é importante todo mundo saber. Quando a gente fala de soft skills, são aquelas habilidades que a gente adquire fora ali da parte acadêmica, né? Que são aquelas habilidades que a gente adquire no nosso personal, né? E aqui é uma das principais habilidades que os empregadores canadenses olham, é a comunicação. E aí é uma coisa que eu comentei aqui que é extremamente importante. Da onde que a gente tem a comunicação? Essa pergunta parece boba, né? Mas é super importante. A comunicação, alguém sabe de onde vem a comunicação lá no Canadá? Através do inglês, básico. Então, se a gente não tiver inglês, eles não vão contratar, é fato. E aí, quando eu falo de contratar o inglês, eu estou falando o quê? Para você ter um inglês, por exemplo, para ingressar numa instituição de ensino, como o Sul College, como outra, você vai fazer um teste de proficiência de inglês e você vai ingressar. Mas você não fala um inglês fluente. Pelo contrário, você fez só um teste ali, provavelmente um intermediário para avançado. Com esse tipo de inglês, para você encontrar uma oportunidade no Canadá, você vai encontrar? Talvez sim. Você vai ter mais chances no entry level, de repente, que eu fiz muito e ajuda bastante também, mas não é isso que a gente quer o resto da vida. Mas você trabalha em restaurante, supermercado, enfim, vai ajudar bastante. Com vendas de roupas, enfim, ajuda muito. Mas um inglês bom, para você arrumar um bom trabalho remunerado muito bem, é um inglês quase fluente, não tem como fugir disso, né? É onde você vai bater na porta de uma Algoma, por exemplo, ou de uma Tenaris, que são duas indústrias enormes na cidade, e aí você fala, olha, eu era engenheiro no Brasil, estou estudando aqui no Sul College, estou fazendo um programa de técnico em engenharia civil, e eu tenho esse background aqui, falo inglês fluente, tudo mais, estou à sua disposição. Pô, é muito mais fácil você ter essa comunicação para falar com ele, do que você ser o engenheiro chefe de todo o planejamento de uma empresa aqui no Brasil e não ter o inglês, porque você não vai conseguir comunicar o que você faz para ele. Ou mesmo construir a sua rede de relacionamentos lá. Todo mundo fala, a maioria das vagas de trabalho no Canadá não são postadas, elas são por indicação. Aqui no Brasil é igual, a gente só não fala muito isso, mas é sempre assim. Se você tem uma indicação, você dá muito mais preferência para isso. Lá no Canadá, ainda mais. Então, networking é extremamente importante, e aí você só consegue com um bom inglês. E aqui eu estou falando de cidade menor, mas cidade grande é a mesma coisa, gente. Não muda isso, não. Aqui são os empregadores da cidade, região, por exemplo, o Hospital de Algoma, a OLG, que eu vou falar dela, é Ontario Lottery Games, que são de jogos lotéricos, enfim. Depois dessa apresentação está com o time da CI também, se vocês precisarem ou quiserem dar uma olhada. E tem o AWIC.ca, que é o wiki.ca, está disponível todas essas informações lá sobre a região de Algoma, que é onde fica a cidade de Sault Ste. Marie. Deixa eu voltar um aqui que eu pulei. Deixa eu ver o que. Aqui são sites, né, que é daquelas empresas. Então, workopolis.com é legal, que é um site que você coloca lá a cidade, você coloca a posição que você está buscando de trabalho e ele te dá as oportunidades. Volto a falar, isso aí é só para você ter uma ideia, tá? De repente, as vagas de trabalho não estão ali. De repente, você vai num órgão de carreiras da cidade, ela vai te conhecer, a pessoa vai te indicar e nem vai abrir aquela vaga de trabalho. Mas pelo menos para ver que tem algumas possibilidades. O SAH é o hospital, por isso que tem bastante vaga. A área da saúde lá é de extrema demanda. Aqui algumas postagens de mercado de trabalho que vira e mexe e saem. Por exemplo, o Sul Career Center é o órgão de carreiras da cidade de Sault Ste. Marie. Então, quem chega em Sault Ste. Marie, o newcomer, vai lá, conversa com a Dânia, por exemplo, que é a gerente lá do centro de carreiras, e ela vai ajudar você a preparar seu currículo, que é diferente do que tem no Brasil, se preparar para a entrevista, que é diferente. E aí você vai conhecer ela. Ela vai gostar de você, porque você fala inglês bom, você tem um background legal no Brasil. De repente, abriu alguma oportunidade de trabalho, ela pode te indicar ao invés de abrir a vaga. É esse tipo de relacionamento que é legal lá. O Employment Solutions é dentro do Sul College. Então, um college público como o Sul College, ele tem o centro de carreiras dele lá. Outras cidades podem ter o centro de carreiras dentro da cidade, podem ter colleges que dão a estrutura para o estudante, para aqueles que definiram, nossa, o meu plano melhor é eu ir através do estudo, porque eu quero ter uma formação. É um caminho também, e os colleges públicos, normalmente, eles têm essa estrutura, como o Sul College, de preparar o estudante para o mercado de trabalho, o que é muito legal também. Aqui são algumas das empresas da cidade, por exemplo. A gente nem imagina, mas uma cidade de 80 mil habitantes como Sault Ste. Marie, que é uma cidade menor, dentro da maior província do Canadá, tem a maior indústria de aço, que chama Algoma Steel. É a maior indústria de aço do Canadá, está lá. A Tenaris é uma indústria de perfis metálicos, está lá em Sault Ste. Marie, grande empregadora dos estudantes do nosso college. A OLG, como eu falei, como se fosse a Caixa Econômica Federal no Brasil, a OLG gere jogos lotéricos da província de Ontário. A sede dela é em Sault Ste. Marie. Então, estudantes de potenciais de business, tecnologia, podem ser absorvidos aqui.
A Reliene, de painéis solares. A região, Sault Ste. Marie, ela é conhecida por ser um dos polos de energias renováveis do Canadá. E a gente não sabe disso porque a informação, às vezes, a gente só acaba olhando as grandes cidades. Mas é só abrindo aqui os horizontes. A JD Aero, de manutenção de aeronaves. O próprio Ministério de Meio Ambiente de Ontário está em Sault Ste. Marie, com prédios ali de pesquisa e desenvolvimento, por causa da área ali que foi muito beneficiada, a posição geográfica, né? Então, o mercado de meio ambiente, super legal na cidade também. Então, a gente destacou algumas empresas para vocês entenderem. A gente entendeu um pouco de mercado de trabalho. Acho que não está indo mais aqui, hein? Opa. Não? Deu? Bom, a gente falou sobre mercado de trabalho, a gente falou sobre custo de vida na cidade, que são os principais pontos. Falamos que a cidade em si, ela acaba trazendo essas outras oportunidades também para aqueles que estão pensando em ficar por lá, desmistificando um pouco esse perfil de cidade, não está funcionando mesmo, esse perfil de cidade menor, justamente mostrando que tem alguma coisa numa cidade menor, né? Porque às vezes a gente fala de uma cidade menor aqui no Brasil, a gente fala, pô, não tem nada, enfim, é uma cidade pequena, turística, aqui não. Aqui a gente entende que tem algumas possibilidades. Sou eu que estou passando? Ah, então legal. Tá lento, mas tá indo. Ó, ele tá travando nesse slide de repente, hein? Ah, agora foi. Ah, esse vídeo aqui é ruim. Pronto, por isso que estava travando, talvez. Pode passar se vocês conseguirem, por favor. Pronto, beleza. Então a gente falou daquele primeiro pilar que era a cidade de Sault Ste. Marie. Super legal. Aqui eu vou passar brevemente, porque não é o foco daqui. O foco era realmente trazer essa parte de uma cidade, os benefícios de uma cidade menor. Mas aqui, como a gente olhou o mercado de trabalho, olhou o custo de vida, agora a gente olha a área educacional também. E aí numa cidade como Sul, você tem um college, que é um college público, na província de Ontário, que é referência em satisfação do estudante, é o número 1 da província de Ontário, e tem cursos de graduação e pós-graduação. O que é legal de um college como o Sul College? Você tem aqui, essa aqui é um e-book que a gente tem em português, depois quem quiser, eu estou lá fora também, eu posso falar um pouquinho mais detalhadamente do college. Sempre tem benefícios para estudantes brasileiros, então isso é super legal, um grande diferencial do Sul College para os estudantes brasileiros, falando ali de cursos de graduação e pós-graduação. E aí aqui algumas fotos, né, do college, para verem aí a estrutura que a gente tem. Número 1 em satisfação do estudante da província, de empregadores também. Enfim, é um college super bacana e referência dentro da província de Ontário e do Canadá. E aí quando a gente... Mais fotos do college. Então, o legal de um college como o Sul College, ele tem parceria com as empresas, com aquelas empresas que eu mostrei lá. Por exemplo, tem um centro, um laboratório da Tenaris dentro do Sul College, por exemplo. E que isso ajuda o quê? Ajuda no networking também, né? Você vai acabar... Recentemente teve um aluno nosso, que foi um aluno brasileiro, que foi contratado pelo professor dele, que era diretor da Sul Foundry, que é uma empresa de fundação, e ele faz Mechanical Engineering, se não me engano, conosco. Enfim, são possibilidades que vão sendo encontradas dentro de um college como o Sul College também. Aqui é um vídeo de um brasileiro, está em inglês, vamos ver se vocês conseguem entender um pouquinho, mas eu quis trazer esse vídeo desse brasileiro e também de um estudante mexicano, porque eles vão falar basicamente isso do que uma cidade menor traz, né? Hi, my name is Victor and I'm from Brazil. Hi, my name is Jesus. I am from Mexico and I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College. Sault Ste. Marie is just such a gorgeous city. It has so much for you to do. It's calm, it's peaceful, and basically you have something to do outside and enjoy the natural beauties, such as the lake, all year round. Sault College, my experience that I had with them was amazing. They gave me everything that I needed in order to succeed, and now that I complete my program, I cannot take them enough. When I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College, one of my favorite things about Sault Ste. Marie is the fact that everyone here is really friendly and they want to help you out whenever they can. And about Sault College, I really like that the teachers really care about you. They always ask you if there's anything you need, or if you didn't understand something in class, they clarify it for you. So I really recommend Sault College and Sault Ste. Marie for anyone that wants to come to Canada. Boa, eu trouxe esse vídeo aqui só por um motivo. Alguém conseguiu entender primeiro o que eles falaram? Boa, legal, ótimo. Então vocês perceberam que grande parte do que eles falaram é essa questão de receptividade, de ser uma cidade e um college que ajudam não só os estudantes, mas eles apoiam, buscam esse apoio, né?
E a gente costuma falar que é um senso de comunidade, que é isso que a gente encontra muito em cidades menores no Canadá. Esse senso de pertencimento, coisa que em cidades grandes a gente não tem. Eu morava em Toronto, tem quase 3 milhões de habitantes em Toronto, é maravilhosa a cidade, mas esse senso de pertencimento você vai encontrar nas cidades menores. O que é esse senso? É das pessoas quererem te ajudar, basicamente isso. De você se sentir bem recebido, é isso que você encontra numa cidade menor, e em Sault Ste. Marie não vai ser diferente. É claro que não vai ser todo mundo que vai ser super bem recebido, né? Digo, receptivo. Mas aqui você vai encontrar muito mais gente querendo disposta a apoiá-los da melhor forma possível. E para nós, que muitas das vezes estamos buscando ir para fora para ficar, de repente faz uma diferença. E muitas das vezes a gente está indo com família, né? Se vocês perguntarem, mais de 80% dos estudantes brasileiros que estão hoje lá em Sault Ste. Marie estudando é um perfil familiar que está indo para lá também. Então é extremamente importante entender a cidade que você está indo, entender o custo de vida que ela tem, o mercado de trabalho, porque a gente focou aqui, por isso que eu falei das áreas de engenharia de Sault Ste. Marie, e perguntei para vocês, por causa daquelas indústrias. Vocês vão ver que os programas do Sault College são focados no mercado de trabalho da cidade, então os principais programas são esses de engenharia, eu vou mostrar, e a área da saúde. E também vocês vão entender que tudo é um conjunto da obra, né? Tudo faz parte, é uma roda que está dentro ali da cidade, dentro de um college, que pode fazer parte aí do planejamento de vida de vocês. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns programas, só para vocês terem uma ideia, tem programas de graduação e pós-graduação da área de business dentro do college, e aí vocês conseguem dividir, por exemplo, essa Global Business Management, é uma pós-graduação em negócios internacionais, super bacana também, 2 anos. A parte de engenharia é completamente focada no mercado de trabalho. Então, um mercado de trabalho muito bom da área de engenharia dentro de uma cidade como o Sul. Os programas do Sault College são excelentes. Mechanical, Civil, Electro Engineering, são programas super bacanas. Aqui eu trago alguns deles, né, como o Civil e o Mechanical, que vai preparar o estudante para o mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo de um college público, né? Tecnologia também, a gente tem o Computer Programming como exemplo, uma graduação, mas a gente tem uma pós de Cybersecurity, por exemplo, que é super bacana também. Isso aqui é aliando muito a área educacional, né, que abre portas também na área profissional. A área da saúde, aí desde terapia ocupacional, personal support worker, aquele negócio que eu falei que eles gostam de cuidado de pessoas, gostam não, né? Eles valorizam muito mais do que a gente valoriza aqui, a questão de cuidado com pessoas, cuidado com idosos. Eu tenho curso de gerontology, por exemplo, dentro do college como o Sault College. Então é importante entender, de repente, se você definir por uma educação internacional, é legal entrar num site de um Sault College, por exemplo, entrar no programa, a área, ver a matéria que tem dentro daquele programa e falar, poxa, faz super sentido, eu gosto, porque vai estudar bastante, isso aqui é uma graduação, então vai estudar bastante. Estudando num college como o Sault College, por ser um college público, o estudante tem 20 horas para trabalhar. Se for casado, né, se vai com o spouse tem 40 horas permitidas para trabalhar. Então, por isso que a gente tem esse perfil familiar também. Outro curso, uma área excelente na cidade de Sault Ste. Marie, que é de educação infantil. Tenho psicólogas que fazem esse programa, que gostam de crianças e querem ter esse contato. É um mercado de trabalho excelente também. Aqui, só para vocês saberem, que eu já mencionei que tem um centro de carreiras dentro do college, a cidade tem o centro de carreiras também, que ajuda aqui os estudantes. Para aqueles que vão sozinhos, tem até residência estudantil dentro do college. Tem homestay, que é a possibilidade de... porque a gente tem diversos jovens também que se formaram no high school e foram para o Sault College também, que ou eles ficam em casas de família, ou eles ficam na nossa residência estudantil. E a ideia disso é justamente os pais, tanto o aluno também não está tão vidrado numa cidade muito grande, quanto também os pais querendo que o estudante tenha esse outro caminho, né? Não somente de um custo de vida, mas de repente para um estudante de engenharia, saúde, por exemplo, faz muito sentido para uma cidade como o Sul. E aqui, por fim, só para terminar de uma maneira já caminhando para o final da nossa apresentação, falando só um pouquinho desse programa, que eu não sou um consultor regulamentado para detalhar um programa de imigração, mas aqui é mais informativo para vocês saberem que uma cidade menor, de repente como o Sul, tem um programa de imigração específico para ela, que chama Rural and Northern Pilot Program. Ele está lá. Quem quiser, acessa o site do governo canadense, acessa o site da prefeitura, que é welcome to SSM, de SaultStemarie.com, e vai entender um pouquinho mais sobre esse programa. Esse programa é um piloto, ele foi estendido até 2024. Super bacana, você vai olhar o programa, você vai ver que ele é de fácil entendimento. Entendimento. Não quer dizer que vai ser fácil migrar, pelo contrário.
Você vai competir com diversas pessoas, com qualquer programa de imigração, mas ele acaba sendo mais uma opção para quem vai para o Canadá e está, de repente, almejando aí num futuro ficar por lá mais tempo. Ele tem os critérios da comunidade, aí depois ele segue os critérios federais, como qualquer programa de imigração, depois ele entra para os critérios da comunidade. Comunidade é a cidade fala o que ela precisa ali para aquele potencial candidato, e aí ela coloca aqui, basicamente, é relacionado ao mercado de trabalho. Então, a ideia de um programa como esse é mercado de trabalho, é buscando mão de obra qualificada. Então, depois vocês acessem o site, ele acaba sendo, volta a falar, mais uma opção para quem está buscando isso. E aqui é mais uma cara de pontuação, é o sistema de pontuação, e aí vocês entendem que basicamente 55 dos 70 pontos que eles pedem é com uma job offer da cidade. Estou falando em linhas gerais, tá? Depois vocês procuram com maiores detalhes. Mas só para vocês entenderem o quão a mão de obra é fundamental num programa de imigração como esse. E aqui mais um vídeo só da cidade e do college para vocês verem. There's a strength to this city, to this college, rooted in our people, with our students, our surroundings, the perfect setting for your amazing. Find the real you. Welcome to Sault College. Boa, esse foi um vídeo só para mostrar um pouquinho também do college, da cidade. E aqui a gente já vai caminhando para o fim da nossa apresentação. Tem as redes sociais do college também, tem um Instagram, se vocês quiserem qualquer informação. Eu sempre, se eu puder deixar aqui duas coisas, três, vamos dizer assim, importantes, que é essa busca, né, de college, cidade, mercado de trabalho, mas desmistificar um pouco. O objetivo final era tirar um pouquinho esse negócio de só cidades grandes no Canadá que tem alguma coisa para mim. Isso não é fato, é mentira, porque outras cidades do Canadá podem trazer benefícios para vocês, mas vocês têm que olhar a cidade. Não adianta, por exemplo, ir alguém de uma área, sei lá, uma área, vamos supor, eu ia falar fotografia, mas a cidade é tão bonita que de repente deve ter mercado de trabalho para fotografia e eu não sei. Mas vamos colocar que se fotografia não tivesse, que fosse alguma coisa de outro mundo para uma cidade como o Sul. Não faz sentido nenhum profissional focado em fotografia, por exemplo, ir para uma cidade menor que não tem aquele mercado de trabalho para você. Por mais que você tenha um custo de vida acessível. Aí não adianta ter um custo de vida baixo e aí não tem emprego para você. Também não faz sentido. Então, se puder deixar alguma coisa dessa apresentação, é justamente olha a cidade. E através da cidade, olha o seu mercado de trabalho primeiro. E aí, claro, tenta aliar o custo de vida daquela cidade com o seu budget, com o que você está pensando a médio e longo prazo. Com certeza uma cidade menor faz muito sentido a médio e longo prazo. Entender mercado de trabalho, entender custo de vida. Poxa, eu vou através de um estudo, porque eu quero me profissionalizar, eu quero ter uma educação internacional, vai me ajudar com o meu networking, enfim, vou caminhar através de um estudo. Aí você procura o college dentro daquela cidade. E aí o college, você criou um planejamento ali super bacana. E aí você consegue traçar alguns diferenciais. Pô, uma cidade como o Sul tem um programa adicional lá de imigração. Pô, legal, talvez faça sentido. Talvez você vai para Sul e nem migre por esse programa. Você vai ser um outro que vai ser melhor ainda, não sei. Mas é importante vocês terem a informação e aí vocês fazem com essa informação e tomam a melhor decisão que vocês quiserem e puderem. Eu queria abrir aqui os últimos 10 minutos, eu consegui dentro do tempo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, tem um microfone. Se não quiserem perguntar também, fiquem tranquilos, eu estou lá fora. Vou ficar ali o dia inteiro também. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre cidades menores, sobre college, e eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer. Tem alguma dúvida, não? Tem, ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Legal. E o seu nome? Desculpa. Eliane. Puxa, esse é um ponto super delicado, sabia? Porque a nossa saúde aqui ela não é tão ruim como a gente pensa, sabia? A gente é super assistencialista aqui na nossa saúde. Lá, e aí depende de cada caso, depende, enfim, a estrutura canadense é a mesma em todo lugar. Você vai em Toronto, você vai em Sault Ste. Marie, é o serviço público de saúde. E você tem uma estrutura lá que eles dão muita importância no sentido de, como é que eu posso te dizer de uma forma bem prática e simplificada? Eles querem que você só vai no hospital ali em último caso, né? Eles tentam filtrar todo esse atendimento de repente, através da telemedicina, por exemplo, através de uma consulta mais rápida em outros lugares, mas o hospital em si é em último caso. O atendimento lá, muitas das vezes, pode ser muito demorado, dependendo do caso. Pode demorar muito mais se a gente vai no SUS daqui, por exemplo. E eu não estou falando só de Sul.
de Sault Ste. Marie, estou falando do Canadá como um todo. Mas ele funciona e funciona muito bem. Mas acho que a grande diferença é esse cuidado que a gente tem aqui, por mais que demore muitas vezes no atendimento, lá a gente vai ser atendido, não estou falando que não vai, pelo contrário. Mas aqui a gente às vezes reclama do nosso tempo de atendimento, mas ela pode ser maior, entendeu? Mais pelo não funcionalismo público, mas é uma saúde pública. É igual daqui, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais. Não é ruim, pelo contrário, o Hospital de Sault Ste. Marie, por exemplo, é referência na região. Ele atende todo mundo lá. Mas esse não é nem carinho, né? Porque a gente não encontra carinho muitas das vezes, mas esse cuidado com as pessoas que a gente tem aqui, muitas das vezes, lá é um pouco mais frio, entendeu? Vamos dizer assim. Eu tentei, mas não tentei, né, Eliane? Fala pra mim. Porque a gente vê muito também, a gente fala, poxa, o sistema de público de saúde do Canadá é muito difícil, tem gente que é super bem atendido. Eu, por exemplo, quando eu precisei, eu fui super bem atendido, mas meu caso não era extremamente grave, por exemplo, que você pode ter algum caso um pouco mais grave que requer mais processos por a gente ser, de repente, de outro país, enfim, entendeu? Mas eu vou dizer que ele não é tão bom, mil maravilhas, mas ele também não é o pior de todos, entendeu? Ele tá equilibrado, tá bom? Desculpa eu não poder ser muito específico, porque depende muito de cada caso, Eliane. Você é da área da saúde, não? Não, é mais se precisar usar. Boa. Boa. Não, é extremamente importante. O legal de entender é que o governo lá ele foi muito assistencialista durante a pandemia. Então, ele liberou uma verba para todo mundo que estava lá, inclusive estudantes internacionais, para se manterem. O próprio college, por exemplo, tem uma estrutura dele, porque o estudante do Sul College ele tem plano de saúde, olha que legal. Já está incluso na tuition dele. Tem um centro da mesma forma que o college apoia com carreira, tem um centro psicológico dentro do college também para ajudar os estudantes, porque às vezes você está indo sozinho, muitas das vezes você quer conversar, precisa de alguma... Então, o college em si ele acaba apoiando nisso também, sabe? Que dá essa estrutura, um pouquinho mais de segurança, vamos dizer assim, né? Obrigado pela pergunta, Eliane. Mais alguma pergunta? Por favor. Eu queria saber como funciona a questão da infraestrutura de lá, acessibilidade aos pontos da cidade. Boa. Essa questão. As cidades menores, cara, você vai ter toda a acessibilidade padrão canadense, ótimo. O que vai variar é o tamanho da cidade e o tipo de serviço que você vai ter. Por exemplo, em Toronto, você tem os streetcars, você tem metrô, você tem uma estrutura para uma cidade grande. Em Sault Ste. Marie você não precisa disso, você tem ônibus lá. É isso que é o transporte público da cidade. O que é bacana, e eu sempre, às vezes, para quem vai para uma cidade, não para uma cidade como o Sul, mas qualquer cidade do Canadá, e aí a gente se preocupa muito com o frio quando a gente fala de transporte público, né? E passa o tempo de espera ali, né? Mas os pontos de ônibus você tem ali aquecimento, enfim. Mas o ponto que eu quero chegar a estrutura é boa, ela vai atender super bem o que você precisa, mas a partir do momento que aí qualquer lugar do Canadá você tiver uma oportunidade de ter um carro, por exemplo, isso vai ajudar muito no Canadá como um todo. Toronto, Sault Ste. Marie, enfim. E vai te ajudar no sentido não de distância, mas é mais no frio, se essa for a sua preocupação em algum momento na rua. Porque frio é só na rua. E na rua você só sente a hora que você está... Porque eu também não tive carro no Canadá, eu só andava de ônibus. E aí o frio você sente na espera do ônibus, por exemplo, entendeu? Tendo um carro, você vai sentir frio a hora que você entra no carro e sai do carro só. Então minimiza muito isso. Mas toda a estrutura que você tem, o que vai variar de transporte público é justamente o tamanho da cidade. Que aí vai ter a necessidade de ter mais coisas e menos coisas. Mas ela tem estrutura. O que tem um caso super legal, e aí eu vou trazer só porque é meio irônico, né? Mas tive uma pessoa que eu conheci, um brasileiro que chegou aí para Sault Ste. Marie alguns anos atrás, e uma coisa que ele falou para mim, ele falou assim, poxa, William, tem só uma coisa que eu reclamo da cidade de Sault Ste. Marie. Eu falei, pô, o quê? Ele falou, não, o tempo de espera do ônibus. Eu falei, quanto tempo você demorou? Ele falou, 20 minutos. Eu falei, rapaz, você não sabe o que é esperar um ônibus, cara. Eu já esperei o ônibus mais de 1 hora aqui em São Paulo, esperar um ônibus, 20 minutos. Mas é aquilo, né? Muda a nossa percepção, né? Porque, de repente, alguém falou para ele que o Canadá era 100% mil maravilhas e o ônibus passava de 2 em 2 minutos ali para ele. Mas, enfim, isso pode variar também, entendeu? Tá, eu tenho outra pergunta. Claro. Agora a questão da área da tecnologia lá, como que é? Porque eu vi que tem alguns programas de tecnologia aí, só que eu quero saber a área profissional da tecnologia. Legal. E é uma área que todo mundo fala. O Canadá, como um todo, precisa de profissionais de tecnologia, acho que o mundo inteiro, né? Uma posição, uma profissão ali de extrema demanda e constante crescimento e amadurecimento. Em Sault Ste. Marie não é diferente.
A grande diferença, uma das indústrias que eu falei é a OLG, que é de jogos lotéricos, tem a Workiva, que é de software, uma empresa americana. As próprias empresas que já estão lá, mesmo não sendo focadas em tecnologia, requerem profissionais dessa área também, são potenciais empregadores. Eu tenho estudantes de tecnologia que são funcionários do Sul College também, então são alguns empregadores. Eu acredito que a grande diferença é justamente o nível de proficiência de inglês ali para você abrir as portas, né? Por mais que você trabalhe com programação, você fala, pô, você está falando besteira, nem preciso falar, eu só programo. Mas faz diferença, entendeu? Agora, é claro que você pode, de repente, encontrar oportunidades em outras cidades que podem ser mais interessantes para você. Por exemplo, tem uma cidade que é Kitchener, em Ontário, que fica a algumas horas de Toronto, que também é interessante, que tem um centro de tecnologia lá. Então, vai muito de você entender o perfil da cidade, mercado de trabalho, para você ver qual é a melhor oportunidade para o seu tipo de carreira, enfim, para o seu planejamento, entendeu? Tá certo, obrigado. Obrigado pela pergunta. É isso? Tem mais uma? Beleza. Pelo seu conhecimento aí lá no Canadá, falando só do intercâmbio, Vancouver e Toronto para o Sul College, falando em tempo de 1 mês, 2 meses, apenas para intercâmbio, você identifica que compensa mais ir para Sul College ou para Toronto ou Vancouver? Cara, eu acho que nem é o compensa. O seu nome, desculpa? Ronald. Não é nem o tempo, cara. É, por exemplo, numa cidade menor, você vai ter menos possibilidades de estudar a curto prazo. Porque, por exemplo, o Sul College, na cidade de Sault Ste. Marie, quase, na verdade, nem tem escola de inglês de curta duração. Entendi. O college, eu só tenho programas de 1 e 2 anos. Entendi. Então, se você está buscando tipo uma curta duração, aí vai para uma cidade de repente um pouco maior, entendeu? Aí você faz um curso de inglês em Toronto. Eu fiz isso, fiz lá alguns meses de inglês, vai para uma cidade como Toronto, estuda 2 meses. Se você quiser, tem bastante gente que faz visita exploratória, né? Eu tenho um casal que vai conhecer Sault Ste. Marie esse ano, que ele vai conhecer o Canadá, vai sair de Toronto, vai passar em Montreal, vai fazer o Oro, aquele lado ali do leste, e depois vai conhecer um pouquinho até o Banff ali em Alberta, e vai conhecer coisa pra caramba, e vai passar por Sault Ste. Marie. Depende se você está pensando mais na parte exploratória, aí é legal. Porque aí é um curto período de tempo, né? Porque aí você conhece e aí você pensa, pô, aquela cidade é legal, quero ficar mais tempo aqui, depois futuramente. Agora, curta duração, de repente eu olhei uma cidade que tem a escola de inglês, normalmente acabam focando nessas cidades grandes, e aí tem cursos de summer camp, alguma coisa nesse sentido que é curta duração. Obrigado. Nada. Olá. Tem nessa faculdade curso de design gráfico? A gente tem graphic design também, é uma graduação de 2 anos, super legal também. Acaba sendo absorvido um pouco pela área de tecnologia. E o bacana do programa é que esses programas, os coordenadores são fantásticos, todos de mercado de trabalho, o que acaba apoiando e muito ali na nossa inserção dentro do trabalho, né? É legal entrar no site depois do sulcollege.ca, entender o programa, e lá tem a grade curricular do programa, para ver se é alguma coisa que você gosta. Aí você alia, né? Gostei da cidade, gostei do programa, pô, talvez faça sentido, entendeu? Pode falar. Pedro. Sim, Pedro. Boa. Você falou um pouco sobre ter um instrutor, um mentor do college te auxiliando lá com questões de emprego. Sim. Nessa área. Em alguns casos de universidades, principalmente americanas, eu vejo que nós temos meio que um profissional que trabalha com o nosso processo de admissão e que nos auxilia da própria universidade. Sim. Isso acontece também para colleges pequenos, Sim. em Sault Ste. Marie, por exemplo? Sim, sim, sim. Na verdade, a gente tem a estrutura, por exemplo, dentro do college tem esse centro de carreiras, que é esse profissional do Sul College apoiando você com currículo para entrevista, trazendo algumas oportunidades de trabalho para você. Dentro do college, aí você tem, quando você traz ainda para o setor de admissão do college, por exemplo, você tem, por exemplo, a CI aqui, que faz esse trabalho muito bem. A CI é um agente autorizado do Sul College, por exemplo, que está autorizado a falar sobre o college e ajudar os estudantes a irem para o Sul College, que é a empresa que eu trabalho. Então, a CI te ajuda com esse processo. Então, você tem o apoio de uma empresa como a CI, trazendo para o college, você vai ter o apoio dentro do college para outros setores, né? E aí seja dúvidas admissionais, seja dúvidas de empregabilidade, enfim, qualquer tipo outro de dúvida, aí você vai ter a estrutura do college, como se fosse uma estrutura de uma faculdade que a gente tem aqui. Agora, para chegar até lá, aí é sempre legal ter uma empresa que seja especializada nesse processo, como a gente tem a CI, que é um dos agentes autorizados do college aqui no Brasil. Entendeu? Beleza, já vou aí. Pode ir. E na área? Certo. Obrigada. Você falou sobre o mercado de trabalho na área da saúde. Eu já sou formada aqui no Brasil na área da saúde. Eu queria saber, em nutrição, no caso, o que tem de pós-graduação
Boa. College. No Sul College, por exemplo, que é o college que eu trabalho e tenho um pouquinho de conhecimento, dentro da área de nutrição eu não tenho focado em pós-graduação. O que eu tenho pós-graduação, e aí volta a falar, ele alia muito bem mercado de trabalho, tá? Mas o que eu tenho aí são pós-graduações um pouco mais generalistas no sentido de partir um pouquinho mais para uma parte gerencial, sabe? Tipo um Isso, a parte healthcare. de curso de extensão, cuidado, saúde. Aí eu tenho, então, só concluindo, na pós-graduação eu tenho o Healthcare Administration, por exemplo, o Healthcare Leadership, que aí é gerenciamento de sistemas de saúde, isso é legal. Dentro ali da área de nutrição, aí eu tenho nutricionistas que às vezes querem fazer programa de cuidado com pessoas, como esse Personal Development Support Service, que é desenvolvimento pessoal, que acaba aliando praticamente 1 ano de enfermagem com 1 ano de Personal Support Worker. Esse programa é super legal. Pode ser interessante, volto a falar, não é tão específico em nutrição. Talvez em outras cidades, em outros colleges, você possa encontrar um programa específico de nutrição. Dentro do Sul College, ele acaba sendo um pouco mais generalista, talvez pelas oportunidades de emprego que a cidade oferece, entendeu? Mas são programas excelentes. Dá uma olhadinha no site, a hora que você tiver um tempinho, sulcollege.ca, e corre ali nesses programas, tanto de pós quanto de graduação, para ver se algum se identifica com o que você está buscando. Nada. Pode ir, por favor. Legal. E aí a gente está falando de college, né, para você estudar. Legal. E isso é uma coisa bacana. Para você ter uma ideia, o Sul College ele tem 2 pós-graduações que são quem só pode fazer é quem é enfermeiro no Brasil, já formado na área, óbvio, e trabalha nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos 1 ano na área. Só você pode ingressar nessa pós-graduação. Uma é focada em cuidados críticos e a outra é focada em cuidado de idosos. Essas pós-graduações são parte do caminho para você se tornar Registered Nursing no Canadá, que é enfermeira efetiva. Então, para você ter uma ideia bem por cima, tá? Você não precisa ter a comprovação que você vai fazer, é a comprovação de trabalho, que aí você vai apresentar o seu currículo também, vai apresentar o registro aqui no órgão de enfermagem, teste de proficiência de inglês e, óbvio, certificados de graduação originais, traduzidos e histórico. Basicamente é isso que precisa para o college. Ele vai avaliar e vai falar, seu nome, desculpa? Vinícius. Vinícius, ele trabalhou na área, é formado, é registrado no órgão e pode vir para o meu programa. Tem um inglês suficiente, ser aprovado para o programa. Para você entender basicamente como se torna Registered Nursing no Canadá, bem por cima, tá? Porque é um processo bem complexo. Mas você tem que se registrar, tem que validar sua documentação também no NNAS, que é um órgão regulador de enfermagem ali da área da saúde do Canadá. Então você vai mandar a documentação para ele, ele vai validar, como se fosse mandar para o college também. Só que esse processo do NNAS demora um bocado, 6 a 12 meses, já ouvi falar. Enquanto você estuda uma dessas pós-graduações no college, você valida a sua certificação aqui. A hora que sair essa validação, você concluiu, teoricamente aqui, no melhor mundo, você concluiu o programa do Sul College, a pós-graduação. Você tendo essas 2 etapas cumpridas, e aí você precisa ter um IELTS, e aí é IELTS mesmo, para fazer o Exame Nacional de Enfermagem no Canadá, que chama NCLEX. Aí você tendo um IELTS 7, se eu não me engano, geral, você pode fazer esse exame. Feito esse exame, aí você se registra como enfermeiro no Canadá mesmo. Aí é um mundo maravilhoso, né? Mas só para você ter uma ideia de como funciona. Depois vale a pena pesquisar um pouquinho mais. Mas eu tenho 2 pós-graduações que são um caminho para isso. Eu tenho muitos estudantes de enfermagem também que preferem fazer um Practical Nursing, que é assistente de enfermagem, que é um programa legal também, mas ele é assistente de enfermagem. Você não vai executar a enfermagem do jeito que você executa aqui no Brasil. É legal, bem remunerado, mas tem pouca vaga também, é muito competitivo, mas são esses os cenários para enfermagem. Eu vou responder mais uma pergunta só, que o Terry está ali já também para o próximo, e tem 3, tá bom. Mais uma e aí depois eu converso com vocês aqui, pode ser? Pode ser ele ali rapidinho, que ele já está com a mão levantada, aí eu falo com vocês. Diga aí. E na área da robótica e mecatrônica, qual é a melhor cidade? Pô, essa pergunta é ótima. Na verdade, eu tenho um programa de robótica, eu tenho um programa de mecatrônica, inclusive eu tenho um bacharelado de mecatrônica de 4 anos, é um dos poucos, eu tenho só 2 bacharelados dentro do college. Falar de cidade melhor é muito difícil, cara. É importante, de repente, você pesquisar um pouquinho as cidades, das possibilidades, e aí, claro, aliar o programa de estudo dentro de um college para você identificar ali qual que é a melhor posição para você. Eu tenho, dentro do meu college, tem mercado de trabalho, mas de repente, no seu caso, talvez tenham cidades que possam se adequar mais ao seu perfil do que uma cidade menor como o Sul, entendeu? De repente, dá uma olhadinha na região de Toronto, em volta ali, pode surgir algumas oportunidades melhores de robótica no seu caso. Tá bom?
Gente, eu vou encerrando por aqui, aí eu vou ficar por aqui, a gente responde algumas perguntas. Eu queria muito agradecer as perguntas, a presença, a atenção, de verdade. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.